Reiniciando a gravação. Enquanto o pessoal retorna aí. E aí, pessoal, voltaram aí? Ok, então, quem mais aí? Só o Iago? O resto do pessoal ainda não? Lucas? Quem mais? Dois caíram. Cadê o Breno? Cadê o Denis? Arthur, Felipe, Luiz, Patrick, Sandro, Vitor? Todo mundo aí? Ok, então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então vamos lá, vamos abrir aqui o Packet Tracer e vamos começar a falar aqui alguns conceitos, né, relacionados à conexão, a enlace de dados, a endereçamento IP e a roteamento, ok? Então vamos lá. Então aqui nós vamos fazer aqui, e também vai ajudar um pouquinho a vocês verem e verem como mexer aqui no Packet Tracer, tá certo? E é importante. Então a gente vai começar aqui, né, com a coisa mais básica que tem, que é a conexão de um computador com outro computador através de um cabo usando uma interface Ethernet, ok? Então, para isso, a gente vai vir aqui ó, em End Devices. Ó. Vamos escolher aqui um PC. A gente pode clicar aqui no PC e clicar aqui. Ou pode clicar aqui e arrastar o PC. Ó. Então, nós temos dois PCs aqui. PC 0 e o PC 1. Ok? Então, dois computadores que a gente quer ligar através de um cabo. Aqui nesse ícone de conexões, a gente tem aqui várias conexões disponíveis, tá certo? Então, nós vamos escolher aqui um cabo direto, cabo de cobre direto, que é o cabo par trançado, cabo Ethernet. Então, a gente vai clicar nele aqui, vai vir aqui no PC, vai conectar ele aqui na Ethernet 0. Vai vir aqui nesse PC e vai conectar na Ethernet 0. E aí, né, apareceu aqui esse sinal aqui mostrando, né, que a conexão está down aqui, quer dizer, não houve conexão. Deu ruim aí na conexão, certo? Por quê? Quem sabe dizer por que que deu ruim?
por que que essa conexão não funcionou? Alguém sabe dizer? Deixa eu abrir aqui. Eu vou fechar esse cara aqui e vou abrir. Não. Quanto vocês pensam aí? Peraí. Eu vou abrir aqui o capítulo 7. Por que que não funcionou a conexão? Pô, ninguém sabe dizer por que que a conexão não funcionou? Eu liguei o cabo trançado num computador e liguei o cabo no outro computador. E aí a conexão não funcionou. Por quê? Porque eu estou ligando um equipamento terminal de dados a um equipamento terminal de dados. A gente comentou isso lá no capítulo 7. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fechar esse capítulo 9 aqui. Aqui, ó. Que, como mostrei a pinagem do cabo, eu mostrei o seguinte, né? Que o cabo tem uma pinagem 568A e uma pinagem 568B. E que essas pinagens, elas são diferentes porque elas têm invertido, né? O par 2 e o par 3, isso é o par verde e o par laranja. E quando eu ponho, né, de um lado a 568A e do outro lado a 568B, eu faço um tipo de cabo, né, que é o cabo cruzado. Né? E quando é que a gente usa o cabo cruzado? Quando a gente liga um ETD a um ETD, isso é um equipamento terminal de dados a um equipamento terminal de dados ou um equipamento de comunicação de dados a um equipamento de comunicação de dados. Então, quando eu ligo dois PCs, eu não posso usar, né, um cabo direto. Então, eu tenho que remover o cabo direto e usar o cabo cruzado. Ok? Então, eu vou escolher aqui, ó, um cabo de cobre crossover. A definição está aparecendo aqui embaixo. Ó. Cabo de cobre crossover. Cabo cruzado. Aí eu venho aqui, conecto na Ethernet, venho aqui nesse PC, conecto nessa internet e, né, já subiu a conexão. Quer dizer, eu tenho um enlace formado. Isso é, eu tenho... O que é um enlace formado? É o mecanismo de conexão possível entre dois dispositivos físicos. Então, eu tenho a placa de rede do PC0 conectada à placa de rede do PC1, tá certo? Através de um cabo. Então, eu tenho aqui, ó, o endereço MAC, que está aparecendo aqui do lado direito, ó, o MAC address da Ethernet, da faixa da Ethernet 0, desse PC, e o MAC address lá, ó, dessa interface aqui desse PC aqui, perdão. Da interface 0 desse PC aqui, ok? Ok? Tá tranquilo até aqui? Então pronto, eu tenho dois computadores com um enlace formado, tá certo? Mas eu ainda não posso dizer que esses computadores vão se comunicar. Eles até podem se comunicar,
mas eles não podem se comunicar utilizando ainda o protocolo ou a pilha de protocolos IP. Tá certo? Por quê? Porque para isso eu preciso dar a cada uma dessas máquinas um endereço IP. Eu aqui, quando fiz isso, eu fiz uma conexão que a gente chama de um enlace. Tá certo? Eu posso até ter essa comunicação entre esses computadores, mas eu vou precisar de um protocolo, né, que não use a camada de rede. Para que esses protocolos aqui, usando TCP/IP, possam se conectar, eu preciso instalar aqui o quê? Um endereço IP em cada uma dessas máquinas. Ok? Então, eu tenho que vir aqui e configurar um endereço IP. Então, vamos aqui, eu vou dar um IP para esse cara aqui. Por exemplo, 192.168.1.1. E ele já me propõe aqui uma máscara, né, de classe C, 255.255.255.0. Por quê? Porque esse endereço 192, que começa com 192, ele é um endereço padrão de classe C. Então, ele já propõe essa máscara de classe C aqui. Eu vou acatar isso aqui. Então, quando a gente tem uma máscara de classe C, qual é a rede, né, em que esse computador está? É a 192.168.1.0. E esse computador, dentro da rede 192.168.1.0, ele é o 192.168.1.1. Ok? Eu agora vou nesse aqui e vou dar ele um endereço IP dentro da mesma rede. 192.168.1.2. A proposta mesma máscara. Então, esse computador, máscara de classe C, em que rede ele está? 192.168.1.0. E nesta rede 192.168.1.0, ele é o computador 192.168.1.2. Ok? E aí agora eu posso testar a conectividade entre eles usando aqui o comando ping. Então eu estou no PC0 e vou fazer um ping no PC1. 1.2. E ele vai responder aqui o ping com sucesso. Então, eu tenho uma conectividade agora IP entre essas duas máquinas. Ok? Ok até aqui, gente? Muito bem. O que aconteceria, né? O que aconteceria se nesta máquina aqui, ó, eu colocasse, em vez desse IP, eu colocasse o IP 192.168.22. Ó, 22. Se eu fizesse isso, o que eu estaria dizendo? Que essa máquina aqui agora está na rede 192.168.2.0. E nesta rede 192.168.2.0, ele é o computador 192.168.2.2. Se eu fizer isso e tentar aqui do PC0 pingar esse cara, 192.168.2.2, o que vai acontecer?
ele não vai conseguir pingar. Por quê? Porque, logicamente, né, eles estão em redes diferentes. Então, eles não vão poder se comunicar, mesmo estando no mesmo enlace. Ok? Por quê? Porque o protocolo TCP/IP, ele entende, ele posiciona os computadores, além das conexões físicas, numa distribuição lógica que divide os computadores em redes. Tá certo? Então, computadores em redes diferentes, para se comunicarem, precisam da ajuda de um dispositivo que é o roteador. Ok? Então, eu vou voltar aqui e vou botar aqui o... Deixa eu fechar aqui. Vou voltar com o endereço IP original, que é o 12, e vou testar a conectividade de novo aqui para ver se está tudo certo. 12, pingou. Então agora esses dois computadores estão se falando. Ok? Até aqui tá legal? Não sei se eu consigo abaixar esses caras aqui. Até aqui tá legal, gente? Ok. Então vamos complicar aqui. Então agora a gente vai ligar dois computadores através de um switch. Então vamos ligar dois computadores através de um switch. Então eu vou aqui, End Devices, colocar aqui dois PCs, o PC2 e o PC3. E vou aqui em Network Devices, escolher switch, pegar aqui um switch, esse 2960. Puxa ela! Deixa eu botar aqui os modelos, espera aí. Muito bem. Então agora eu vou ligar um ETD a um SCD, um equipamento terminal de dados a um equipamento de comunicação de dados. Tá certo? Então, eu vou usar o cabo direto, não mais o cabo crossover. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o cabo direto de cobre e vou ligar esse cabo aqui na Ethernet 0 desse PC e vou ligar aqui na faixa de Ethernet 01 desse computador. E aí essa conexão fica aqui, ó, em amarelo, em laranja, porque ele está negociando velocidade e tal. Se eu clicar aqui, ó, no acelerador de tempo, ele vai ficar verde aqui já de uma vez. E aqui também eu vou pegar um cabo direto, vou ligar nesse PC na interface 0, nesse cara na interface 2, e vou conectar aqui também, tá certo? Bom, então eu tenho aqui também um enlace feito, isso é, dois computadores conectados através de um switch. Para que eu possa ter conectividade TCP/IP, eu também tenho que colocar aqui o endereçamento IP em cada um deles. Então eu tenho que chegar aqui e colocar um endereço IP. Eu vou botar aqui o endereço 172.10.1. E o que acontece? Que máscara ele me propõe? Uma máscara 255.255.00. Por quê? Porque esse endereço é um endereço de classe C. Esse endereço de classe C,
desculpa, de classe B. Então, o endereço de classe B ele teria os dois primeiros octetos como rede. Tá certo? Então, ele seria a rede 172.12.00. E esse computador seria o 10.1 dentro dessa rede. Mas eu também posso, apesar disso ser um endereço originalmente de classe B, eu posso usá-lo com uma máscara de classe C. Com isso, eu transformei esse endereço numa rede de classe C, em que a rede é 172.12.10.0. E esse computador é o 172.12.10.1 nesta rede 172.12.10.0. Ok? Vou vir aqui. Vou colocar um IP dentro da mesma rede, 172.12.10.2. E agora eu vou poder testar a conectividade. Eu vou aqui no 172. Deixa eu botar aqui. Peraí, antes de fazer isso, deixa eu botar aqui. Esse aqui é 172.12.10.1/24. Por que é /24? Porque é uma rede de classe C. O outro é 172.12.10.2/24. Então, esse é o IP desse cara. E esta rede aqui é a rede 172.12.10.0/24. Ok? Aqui embaixo é a rede 192.168.1.0/24. E esse computador aqui é 192.168.1.1/24. E esse aqui é 192.168.1.2/24. Só para a gente deixar claro aqui quem é quem, né? Para a gente poder fazer. Ok? Então, agora, a gente pode vir aqui, nesse cara, no 10.1, e pingar. Vamos dar um ping no 192.168. Opa, não, 172.12.10.2. E ele vai pingar normalmente, tá certo? Então, a gente tem aqui um cabo crossover ligando dois computadores e tem dois computadores, né, no mesmo enlace ligados a um switch, tá certo? Ok? Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo até aqui? Muito bem. Beleza. Muito bem. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, usando isso aqui, usando esse ping. Eu vou usar o modo de simulação que está aqui para a gente ver o que acontece
quando uma máquina pinga a outra máquina, tá certo? Antes de fazer isso, né, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar o quadro branco. E vou mostrar para vocês como é que a coisa tem que acontecer, né? Então, deixa eu ver se eu mostro aqui, né? Primeiro, vou mostrar aqui, senão vai dar muito trabalho. Então, aguenta aí um pouquinho. Bom, então a primeira coisa, a gente vai falar aqui do modelo. Então, eu vou pegar aqui as camadas inferiores do modelo OSI, as 3 primeiras. A gente tem rede física, tem um I aqui que ficou faltando, e enlace. A camada de enlace, a gente viu que ela é dividida em 2 subcamadas. Uma subcamada MAC e uma subcamada LLC. Essa camada MAC, ela é responsável por alguns aspectos da comunicação, que é o quê? Endereçamento de dispositivo físico, que é o endereço MAC. Ele também é responsável por um negócio chamado enquadramento. E também por fazer detecção de erro. Hoje eu estou meio ruim aqui. Detecção de erro. São 3 funções dessa camada. E essa aqui faz o controle lógico do link. No caso do Ethernet, ela quase não faz nada, tá certo? Porque ela considera que o meio é confiável e não faz essa detecção, ok? Bom, a camada de rede, eu vou puxar para aqui, ela tem algumas funções. Qual é a função dela? Endereçamento lógico, comutação de pacotes, endereçamento lógico e roteamento. Tá certo? Que é a transmissão de pacotes entre redes diferentes. Tá certo? Porém, dentro do modelo, e aí no caso do TCP/IP, né, que eu vou fazer do lado de cá, o modelo TCP/IP, então aqui é o OSI. O TCP/IP tem aqui o quê? Uma camada chamada acesso aos dados, o acesso à rede, perdão, acesso à rede, e aqui a camada de rede. Essa camada de acesso à rede cumpre exatamente essas camadas aqui como enlace, como está mostrado na camada de enlace, tá certo? No nosso caso, né, qual é o conjunto de protocolos que atua aqui? É o 802.3, que é o protocolo conjunto de regras que a gente chama de Ethernet.
ok? E aqui são alguns protocolos, o IP, o ICMP, o RIP, isso tudo são protocolos da camada de rede, tá certo? Em todos esses modelos, existe o conceito de o seguinte, ó, uma camada, o transmissor fala, cada camada no transmissor fala com a sua camada par no receptor. Então, 3, 2, 1, fala com 3, 2, 1, ok? A camada 1, que é a física, ela transmite um sinal elétrico, ou som, ou luz, mas as outras, né, e aqui eu omiti para cima, mas funciona do mesmo jeito, né, aqui para cima, existe o conceito de que uma camada empacota os dados da camada superior. Então, por exemplo, vou fazer até aqui maior. Depois eu apago isso aqui e mostro o que eu quero mostrar. Vamos fazer aqui direito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui 7. E do lado de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, o que a gente tem na camada 7? Então, a gente tem aqui, ó, física, enlace, rede, aqui é transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, a aplicação é o nosso dado, é o navegador falando com o servidor web, por exemplo. Então, o que a gente tem ela aqui? Ela tem uma mensagem, que é a informação que quer ser transmitida. Essa informação ela vai ser colocada num formato que é onde tem um header, a mensagem e um tail, que é um final, que pode ter ou não, tá certo? Eu vou suprimir esse tail aqui para facilitar, tá? Então, a gente tem um cabeçalho da camada 7 e a mensagem da camada 7. Como é que esse cara fala com esse cara? Então, nós temos camada 7 falando com camada 7. Mas ele não pode fazer isso sozinho. O que ele faz? Ele usa serviços da camada inferior. Ele pede ajuda à camada 6. Então, o que ele faz? Como é que a camada 6 faz isso? A camada 6 monta um pacote que tem um header da camada 6 e uma área de dados da camada 6. E o que tem na área de dados da camada 6? Tudo isso aqui da camada 7. E isso aqui, então, é passado para a camada 5. Então, na camada 5, a gente vai encontrar assim, ó, o header da camada 5 e a área de dados. O que tem na área de dados? O pacote da camada 6, que é o header da camada 6, mais a parte de dados. O que é que tem na parte de dados da camada 6? O header, o cabeçalho da camada 7, mais a parte de dados. E assim sucessivamente. Quando chegar aqui na camada de enlace, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui o cabeçalho da camada de enlace, que dentro tem a camada de rede, que é o cabeçalho da camada de rede mais a camada de transporte, que é o cabeçalho da camada de transporte mais a camada de seção,
que é o cabeçalho da camada de seção, mais a camada de apresentação, que é o cabeçalho da apresentação, mais a camada de aplicação, que é o cabeçalho da aplicação, mais os dados, mais a mensagem. Ok? Então, os dados trafegam dentro dos dados. Ok, gente? Tá claro isso para vocês? Posso apagar aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Então, vou apagar esse quadro. Deixa eu apagar aqui. Então, o que a gente vai ter lá? A gente está trabalhando aqui, eu estou mostrando para vocês só o quê? A camada... Peraí, opa. Eu estou mostrando para vocês só o quê? A camada física, a camada de enlace e a camada de rede. Então, o que a gente vai ter? O transmissor, isso aqui no nosso caso, é sinal elétrico digital, que é o Ethernet funcionando. Então, na camada de enlace, a gente vai ter um quadro da camada de enlace. Certo? Aí eu vou botar o quadro transmitindo, o início do quadro vai ser aqui e o final do quadro vai ser aqui. Então, a gente tem o transmissor e o receptor está aqui, que é a camada física, camada de enlace e a camada de rede. O que a gente tem na camada de enlace? A gente tem a placa de rede. Então, esse pacote da camada 2 aqui, ó, da camada de enlace, o que ele tem? Ele tem o MAC de destino. O MAC do receptor. E aqui, o MAC do transmissor. E aqui, a área de dados. Mas o que é que tem na área de dados dele? O pacote da camada 3. A camada 3, então, por sua vez, eu vou fazer aqui, ó, a camada de rede, ela também tem um endereço aqui, que é o IP de destino, o IP de origem e a parte de dados. Isso aqui é na camada de rede. Então, o que acontece? Acontece que o que é transmitido na rede é um pacote que ele vai ter formato aqui, ó. O MAC de destino, o MAC de origem, o IP de destino, o IP de origem e a parte de dados. Ok? Claro aqui, gente? Muito bem. A gente vai ver isso acontecer lá no Packet Tracer, tá certo? Então, eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar o quadro. Vou fechar esse compartilhamento. Vou compartilhar a tela. Vou vir aqui no Packet Tracer e vou abrir aqui a simulação. Tá certo? Nesse simulador, eu posso aqui, eu tenho um conjunto de protocolos que vão ser trabalhados. Eu vou editar o filtro aqui e vou tirar um monte de coisa. Eu vou deixar só o ARP e o CMP. Só deixei dois protocolos, o ICMP, que é o protocolo do ping, e o ARP, para vocês verem uma coisa depois. Só para... Eu vou botar o ARP depois. Por enquanto é só o ping. Só o ICMP, ok? Então vamos ver o que acontece quando esse cara aqui, ó. Então entrei lá no modo de simulação. Quando o PC0 pinga o outro.
Você viu que eu apertei ali, ó, pinguei aqui, ó, apareceu aqui esse pacotinho aqui, ele está parado aqui porque eu estou na simulação. Aí eu vou clicar aqui. Se eu clicar aqui, eu disparo a simulação de uma vez. Eu vou devagar aqui, ó. Esse pacote saiu, chegou no switch, ó, saiu do PC2, chegou no switch. Saiu do switch, chegou no PC3. Saiu do PC3, voltou para o switch. E saiu do switch, voltou para o PC2. E apareceu aqui, ó, tá vendo? Reply, tempo. Então o 9212 respondeu ali, está lá a primeira resposta. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver o que aconteceu, ó. A gente tem o layer 1, que é um sinal elétrico. Depois a gente tem o layer 2, que é o protocolo Ethernet, com MAC de origem, MAC de destino e MAC de origem, ou origem e destino. E o IP, o pacote ICMP, com o IP com origem e destino. Se a gente clicar aqui, ó, em Outbound Details, ele vai mostrar isso. Aqui é o pacote Ethernet, onde você tem aqui, ó, o IP de destino, o MAC de destino. Aqui você tem o MAC de origem. E o que é que tem aqui nessa área variável de dados? O pacote IP. Tá certo? O pacote IP ele tem o endereço IP de origem, o endereço IP de destino e uma área de dados. O que é que tem na área de dados dele? O pacote CMP, que é o pacote lá do ping. Ok? Tá legal aqui? Ok, gente? Até aqui tá legal? Muito bem. Então eu vou fazer uma coisa aqui, né? Vou aqui. Quando eu abro isso a segunda vez é fogo. Eu vou salvar esse packet trace aqui. Vou fechar ele aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso é um probleminha aqui do packet tracer do Linux. Bom, também não é um problema do packet tracer do Windows, porque eu não usei, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. E é também porque eu fiquei... Isso é também porque eu fiquei corrigindo uns trabalhos aqui da turma de internet. Eu abri, ó. Aí fica um monte de packet trace aberto aqui. Não está finalizando, não. Eu vou deixar só um aberto, porque senão eu vou ter que logar de novo. Lá no packet trace. Vamos ver agora. Eu vou abrir esse cara. Abrir, tá lá, conector. Vou vir aqui em simulação. Funcionou, viu? Vou botar o ARP. Ok? E aí a gente vai ver
como é que é a relação entre o endereço IP e o endereço MAC, para que os pacotes possam seguir. Para isso, é usado um protocolo chamado ARP. Eu aqui só vou demonstrar para vocês isso, tá? Vocês vão entender, vão estudar isso melhor lá na disciplina de arquitetura TCP/IP. Eu só estou mostrando aqui para vocês entenderem a relação entre a camada de rede e a camada de enlace, tá certo? Só que para isso, esse protocolo ARP, ele faz o quê? Ele descobre quem é o MAC que ele precisa mandar o pacote quando você quer que o IP fale com outro IP. Certo? Então ele se chama Address Resolution Protocol. Por quê? Porque o endereço IP, que é o endereço lógico, ele não tem nenhuma relação com o MAC. Tá certo? Então, quando você diz que a máquina 172.12.10.1 quer falar com a 172.10.2, como é que ele vai saber, né, para que placa de rede esse pacote tem que ir? Quem resolve esse problema é o protocolo ARP, tá certo? E esse protocolo se resolve como? Criando uma tabela em cada máquina que diz, olha, o IP tal tem o MAC tal. Eu vou abrir aqui e vou mostrar isso para vocês. Eu vou digitar aqui, ó, acho que é ARP menos A. Opa, é menos. ARP menos A. Porque como abri agora, não tem nenhuma entrada na tabela. Ótimo, eu não tenho nada na tabela. Então agora eu vou abrir a simulação aqui e vou fazer um ping. Deixa eu ver se está guardado. Não, eu vou fazer um ping aqui. Ping 172.12.10.2. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele abriu um protocolo ICMP e abriu um ARP. O que tem nesse ARP? Olha só que interessante. Esse ARP é um pacote que o endereço de destino é FFFF, FFFF, FFFF. Certo? Quer dizer, tudo F. Olha, F em hexadecimal, porque o endereço MAC é hexadecimal, é tudo 1. Então, um pacote que todos os bits são 1 é um pacote de broadcast. Então, essa máquina, quando ele quer mandar o ICMP, conversar com um determinado IP, como lá na tabela MAC, na tabela ARP, ele não tem nenhuma entrada, ele precisa descobrir que MAC é esse. Então, ele manda um pacote para todo mundo. Vamos olhar aqui o pacote para todo mundo, né, com o endereço de broadcast restrito. Aqui tem o conceito de broadcast restrito. No caso do IP, em algum lugar aqui, tem esse conceito de broadcast restrito. Mas tudo bem. Ele manda um broadcast. Peraí, deixa eu voltar para cá. E esse cara aqui também. Então, ele manda um broadcast, está aqui o broadcast, para todo mundo, perguntando o seguinte: qual é o MAC correspondente a esse IP aqui? Aí isso vai para todo mundo, tá certo? Eu vou andar mais um pouco. Aí alguém passou pelo switch, tá vendo? Ele passou pelo switch, esse broadcast. Chegou nessa máquina. Opa, aí, abri aqui. O PC3 respondeu, ó. Ele devolveu. O que foi que ele devolveu? Vamos ver aqui, ó. Ele devolveu o quê? Vamos ver aqui, ó. Ele devolveu um pacote, tá certo? Cujo destino é o MAC de quem pediu, porque ele sabe o MAC, porque veio junto
lá no pacote, dizendo que, ó, o MAC desse cara aqui é esse cara aqui. Aí ele devolve o pacote. Esse pacote chega, então, no PC2. Agora, o PC2, uma vez que chegou lá no PC2, eu não vou conseguir ver agora, porque eu não posso parar lá o comando. Ele já sabe qual é o MAC e agora manda o ICMP lá. E o ICMP, então, segue o seu fluxo normal, porque o ARP já descobriu qual é o MAC. Ok? Eu vou resetar aqui a simulação, vou parar. Vou vir aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C aqui, parar isso. E vou ver a tabela ARP desse cara lá. A tabela ARP desse cara, ó, já guardou aqui que 172.10.2 tem esse MAC aqui. Ok? Então, essa é assim como a camada 3 do protocolo IP se relaciona com a camada 2 da rede. Ok, gente? Até aqui tá legal? Muito bem. Então, agora vamos avançar aqui na nossa complexidade. Visto isso, a gente já pode, né, criar uma rede contendo dois PCs. Eu vou usar essa aqui, sabia? Eu vou pegar aqui um roteador. Vou cortar isso aqui. Vou pegar aqui um roteador. Pode ser, cara. Vou pegar aqui um roteador. Vou ligar esse roteador aqui neste switch. Vou ligar o roteador nesse switch. Vou colocar um outro switch aqui. Vou ligar o roteador neste switch. Vou botar um PC e vou ligar esse PC nesse switch. Pronto. Tá feito. Liguei isso aqui. Bom. Opa. Eu liguei o cabo certo aqui. Nesse caso aqui, ó, um roteador, ele funciona, né, como se ele fosse um equipamento terminal de dados, né? É uma exceção, né, a essa regra. Por que ele não acendeu aqui? Ele não acendeu, primeiro, porque a porta dele, ó, as interfaces do roteador, elas sempre estão down. A gente precisa ligar a interface do roteador. Então, ele entrou ali, ó. Então, o enlace está formado. Tá certo? Então, aqui eu criei agora duas redes diferentes. Essa aqui é a rede 172.12.10.0, ok? E essa aqui vai ser uma outra rede, que eu vou chamar aqui, ó, da rede, pode ser aqui, ó,
172.12.20.0/24. Tá? Por quê? Porque eu achei interessante aqui. Então, eu tenho duas redes diferentes. Tá certo? Alguém perguntou aí alguma coisa? Não. Então, duas redes diferentes. Então, todos os computadores aqui têm que ganhar um IP desta rede. Então, aqui eu vou aqui, ó, colocar aqui um IP desta rede aqui, ó, 192.168.20, não, 192.168, não, 172.12.10.10. Vou dar o IP 10 para ele. Ele vai me propor uma máscara de classe B, mas eu vou botar uma máscara de classe C. Ok? Bom, só isso basta? Não. Por quê? Porque o meu roteador, ele funciona, né, como se fosse um dispositivo final. Ele é um dispositivo que trabalha na camada 3. Se ele trabalha na camada 3, aí vamos lembrar aqui o meu... Deixa eu lembrar aqui essa história da camada aqui, para eu não ter que desenhar de novo. Ó. Quando o meu dispositivo trabalha na camada 2, por exemplo, a minha placa de rede, ela tem que ter um endereço MAC. O dispositivo que trabalha na camada 3, além de receber o endereço MAC, ele também precisa do endereço IP. Então, o roteador ele vai receber o endereço IP. Como ele vai receber? Cada porta dele ligada a uma rede precisa receber o endereço IP desta rede. Então, esta porta aqui, ó, Fast Ethernet, a Fast Ethernet 0, ela está em que rede? Ó? Ela está na rede 172. Deixa eu subir aqui. Ó. Ela está na rede, esse aqui, ó. Essa aqui é a interface Fast Ethernet 0. Está na rede 172.12.10.0. Então, tem que ser um IP nesta rede. Eu vou dar aqui 172.12.10. Eu vou botar o último aqui, ó, 254. Opa, por que ele disse que não dá? Aqui eu estou na interface errada, eu botei vírgula 172.12.10.254. Vamos lá. 254, ele propõe uma rede classe B, mas a minha é classe C. Pronto. Tem um IP nessa rede aqui. Será que esse cara já fala com essa porta desse roteador? Vamos ver. Vamos abrir aqui, vamos pingar, né? Vamos pingar aqui 172.12.10.254. Pingou. Então, a gente tem conectividade desse cara para esse cara. Agora, vamos lá na outra rede. Vamos lá nessa interface aqui, que é a interface 1, que vai receber um IP desta rede aqui. Aí eu vou botar aqui, então, 172.12.20, não é isso? .254. Eu devo ter posto vírgula, estou 172.12.20.254. Isso. Agora ele já propôs aí a interface, porque ele já sabe da outra lá. Pronto.
Será que esse cara aqui pinga esse? Vamos entrar aqui no PC4 e vamos pingar 172.12.20.254. Opa, não pingou. Por que que ele não pingou? Alguma coisa eu fiz errado, né? Alguma coisa está errada. Vamos ver aqui quem é esse cara. ipconfig. Olha, eu errei o IP dele. Eu botei ele na rede 10, ó. Tá certo? Olha lá o IP dele aqui, ó. 172.12.10.10. Não é. A rede que ele tem que estar é o quê? 20. Ele não pingou. Então eu vou vir aqui, vou aqui, viro aqui e vou consertar isso. Pronto. Agora vamos ver se ele já pinga. Agora pingou. Tá certo? Eu estava com o IP errado. Pronto. Então agora eu tenho, né, duas redes conectadas através de um roteador. Então agora eu já posso pingar esse cara aqui. Será que vai funcionar? Eu vou abrir aqui a simulação. Vou aqui no PC4. Vou aqui no PC4 e vou pingar o 172.12.10.2. Então vamos vir aqui. Oh, meu Deus, fiz aqui o que eu não devia. Peraí, PC4, packet 3, PC4. Deixa eu fazer um negócio aqui. Que eu subi demais ali o negócio. Pronto. Pronto. E aí eu vou pingar quem? Ping 172.12.10.2. Tá? 10.2. Vamos ver o que acontece. Ó, primeira coisa que ele tentou fazer. Opa, peraí que eu fiz um negócio errado aqui. Tá errado aqui. 172.12. Vai chegando o fim do dia, a gente vai ficando cansado. 10.2. Olha lá. Ele fez um ARP, fez o ICMP. Ele fez esse ARP aqui não vale. Ele fez o ICMP e abriu um ARP. Olha lá. Ó. O ARP foi para o switch, chegou no roteador, tá certo? O roteador devolveu, ele veio para cá e não conseguiu mandar nada, tá certo? Por quê? O switch mandou para o roteador, ó, mas o roteador não devolveu. Tá certo? Por que que o roteador não devolveu? Porque ele não entendeu que esse pedido aqui é para ele. Tá certo? Porque o pedido que foi mandado, ó, é para que endereço? Para o 172.12.20.10. Esse roteador é 2010. Aliás, foi esse aqui, foi o que é 20. Não, peraí que eu fiz bobagem de novo. Peraí que eu errei aqui. Pô, tô ficando cansado. Na verdade, eu estou querendo ir na rede 10. Ah, é 10.2, isso mesmo, é na rede 10.2. Isso. E o pedido, vamos ver o pedido aqui. E o pedido aqui, ó, foi buscando quem? Foi buscando
o endereço que não é o endereço do roteador. O roteador não vai devolver. E por que que isso aconteceu? Por que que o pacote não foi? Alguém sabe dizer? O que é que está faltando de configuração? Eu botei o roteador, ó, eu tenho uma rede diferente, eu botei o roteador, botei os IPs, mas mesmo assim não vai, o ping não acontece. O que é que está faltando? Que configuração que está faltando eu colocar? Quem sabe? Vocês também já estão cansados, né? Isso. Valeu, Felipe. Falta uma informação importante, que é dizer para o PC4 e dizer para os outros PCs, né, quem é o default gateway de cada um deles. Então, falta essa informação para ele poder resolver o ARP. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai vir aqui no PC4 e vai dizer para ele quem é o default gateway dele. Quem é o default gateway dele? O default gateway dele é o 2254. E vai precisar fazer isso em todo mundo. Eu vou aqui nesse cara aqui, que é o cara que a gente... que é o cara que a gente pingou, e vou dizer quem é, que é o 172 12 10 254. Agora vamos abrir aqui e vamos repetir o ping, para ver se agora vai. E olha o que acontece. Veio o ARP, vai chegar no roteador, o roteador vai devolver a informação e agora lá o ICMP vai trafegar direitinho. Aqui ele bloqueou, por quê? Porque aqui ele está fazendo ARP. Não é esse cara. O IP não é dele, ele não responde. Quem responde? Só esse cara aqui, ó. O ARP chega no roteador, ele coloca o IP lá na tabela dele. Opa, deu erro? Deu erro por quê? Alguma coisa está errada aqui. Deixa eu ver aqui. Deu erro aqui. Peraí. Dez, dois, cinco, quatro. Não foi esse IP que eu dei aqui? 10, 2. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é 10. Ó. Eu botei o IP da interface errado. Ó. 6, 10, 2, 5, 4. 10, 2, 5, 4. E a interface 2 é 172.12.20.254. Vamos ver. Esse cara está pingando. Vamos tentar de novo. 10, 12, 12, 10, 2, 5, 4. Ok.
esse aqui. Um 72, 12, 20, 2, 5, 4. Não tem que funcionar. Por que que não vai funcionar? Tem que funcionar. Vamos abrir aqui e vamos dar o ping de novo. 10, 2. CMP foi. Ih, errei tudo aqui, ó. Eu vou resetar aqui, vou fechar aqui, porque deve estar tudo errado aqui. Espera aí. Interface 0. 10, 72, 12, 10, 254. Tá certo. Interface 1. 172, 12, 20, 254. Tá certo. Ping 172.20, não, 2, 12.20.254. Aqui, ó, não está pingando aqui, ó. Real time. Não saber de simulação, não. Pingou. Pingou. Ok. Esse cara aqui tem que pingar. Ping 172.12.10.254. Pingou. Agora vamos ver se esse cara pinga essa interface daqui. Esse cara pinga essa aqui, ó. Então esse cara tem que pingar ping 172.12.20.254, que é a outra interface do roteador. Pingou, tá vendo? Esse cara aqui, ó, PC3 pinga essa interface aqui. Então ele tem que pingar o PC4. O PC4 é 2010. Pingou o PC4. Se ele pingou o PC4 tem que pingar. O PC4 pingou esse cara, o 2254. Pingou aqui. Vamos ver se ele pinga aqui. 10.254. Pingou essa interface aqui. Se ele pingou essa interface, ele tem que pingar essa aqui. 172.10.2. Pingou. Tá tudo certinho. Alguma coisa eu fiz lá na simulação que eu enrolei lá a guerra lá. Ok? Então todos eles estão se pingando. A informação que faltava era o Default Gateway. Ok, gente? Valeu aí? Ok? Alguma dúvida? Beleza, então. Então deixa eu fazer a chamada. Vou parar aqui o compartilhamento de tela um minuto. Deixa eu abrir aqui o site para autenticar lá para a gente fazer a chamada.
Entra aí um pouquinho que está abrindo lá o site para a gente fazer a chamada. Teve alguém que caiu aí, que foi Arthur, Breno, Felipe, Hudson. Entra um pouquinho. A indicação no site aí agora tá lenta pra caramba. Nossa, faltas. 238. 238, 20. 238, 20. Hoje é dia 15. Ok, então peraí. Vamos lá. Quem tá aí? Amanda não, Armando não, Arthur tá, Breno tá, Bruno não, Clara não, Denis tá, Dimitrios não, Felipe tá, Iago tá, Hudson tá, Jéssica não, Leonardo não, Lucas Gomes tá, Lucas Nascimento não, Luiz Augusto tá, Luma não, Matheus não, Miguel não, Patrick não, Paulo Vitor não, Sandro tá, Tiago não, Vitor Souza tá, Vitor Gabriel não, Wendel não, acho que era o Iago estava aí, né? Depois ele fala comigo, eu conserto aqui. Calma, Denis. Oh, fala, Denis. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não dei falta para você, não. Era isso? O Iago tá aqui, não caiu, não. O Iago tá aí. Vamos aqui. Lançar aí a presença. Presença lançada. Depois quem caiu reclama aí, eu conserto aí. Não tem problema não. Ok? Vou fechar aqui. Obrigado aí pela presença de vocês. Alguma dúvida ainda? Já tem alguma dúvida aí? Professor, Fala. não envolvendo muito a sua matéria, mas eu tinha uma dúvida, queria saber se você podia me ajudar em relação ao Pode falar. comando Linux para atribuir um usuário a grupo. Como que eu visualizo esses usuários dentro dos grupos? Como você visualiza o usuário dentro do grupo, você pode usar o PassWD. Você pode usar o comando dar um show no arquivo PassWD, que lá mostra todos os grupos a que o usuário pertence. Tá, e calma aí rapidinho, deixa eu só ver direitinho aqui no computador. Ah, Tá um pouquinho lento, já vou te aqui, ó. falar Vou dar aqui, peraí. que eu queria ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Peraí, deixa eu parar a gravação aqui. Eu vou parar a gravação.